Sejam todos bem-vindos ao programa Nas Redes da Caridade. Hoje iremos tratar de um assunto bastante interessante e assim muito importante, porque iremos falar sobre mediunidade. Então sejam todos bem-vindos, acompanhem pelos canais do YouTube, Facebook e Instagram. Estamos hoje com a nossa bancada completa, né? E vamos dar início rapidamente já ao programa falando sobre mediunidade e cada um dos nossos amigos aqui, Dr. Nilson, Wilson e D'Alessandro, vão fazer as suas saudações e já se sintam à vontade para falar, iniciarmos sobre o tema, porque é um tema muito extenso, né? E compete a gente não perder tempo. Primeiro, Allan Kardec escreveu esse livro, é o terceiro livro, é o segundo livro, me perdoe, da codificação, que nós espíritas chamamos, que é o livro dos médiuns. É um grande laboratório ali de pesquisas do Allan Kardec, e que nós vamos tentar falar alguma coisa sobre esse tema tão instigante. Então, bom dia, Dr. Nilson, bom dia, Wilson, bom dia, D'Alessandro, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. A gente vai ter a oportunidade de refletir sobre um tema mediunidade, como foi bem exposto, que surge a palavra somente no século XIX. Então, se a gente lê os livros de história, ficou registrado na humanidade a influência da Grécia Antiga, as pitonisas, Sócrates, que é bem conhecido, e recentemente numa revista mais famosa do mundo, a American Scientific, comprovaram, os geólogos, Sócrates esteve no planeta Terra, porque ficava uma nebulosa, realmente ele passou, já que ele não deixou nada escrito, mas então a pitonisa, olhando para Sócrates, vai dizer que ele é o homem mais inteligente do mundo. Depois a gente vê na religião o profetismo. Então caberia a doutrina dos espíritos dar essa dignidade, a ligação das criaturas com o Criador. Vamos juntos refletir sobre isso. Ótimo. Bom dia a todos. Mediunidade, se a gente for ver no significado no dicionário, nós vamos entender como uma pessoa que é intermediário. Então, mediunidade dentro da doutrina espírita é aquela pessoa que consegue trazer a mensagem do lado espiritual para o lado material. É uma pessoa que serve de intercâmbio. Nós tivemos grandes exemplos aí, mas o maior médium que nós tivemos, Chico Xavier, que psicografou diversas obras, e hoje nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre ele aqui no programa. Legal. Doutor Nilson? Um bom dia para vocês. O tema mediunidade é muito importante, porque esse tema, a partir de Allan Kardec, esse assunto começou a ser discutido, estudado cientificamente. Ele já existia a discussão, mas não com a própria denominação de médium, como D'Alessandro chamou a atenção, mas a partir de Allan Kardec começa a organização. Você vai ver nos estudiosos da metapsíquica, no William Crook, do Richer, chamando a atenção que a mediunidade, a partir do Allan Kardec, ela tomou uma conotação científica. E a mediunidade é um assunto tão importante e é um assunto que as pessoas às vezes pensam que é do espiritismo. Não, a mediunidade não é do espiritismo, a mediunidade é da humanidade, sempre existiu. Muitos anos antes do espiritismo existir, sempre existiu. A única coisa é que ela é estudada a partir daí. Então a mediunidade será de grande entendimento futuramente na medicina, na psiquiatria, na psicologia, na educação, no serviço social, na compreensão do homem de um modo geral. Então a mediunidade será estudada no direito, será estudada em todos os ramos do saber, será estudada nas filosofias, nas religiões, ela vai ser estudada com bastante detalhe e é só questão de tempo, isso vai começar a pegar fogo, porque a mediunidade é altamente esclarecedora. Legal, então quer dizer que sempre existiu esse fenômeno, né, da criatura querer participar com o Criador, ou manifestações do mundo fora da matéria, né, extrasensorial, para o mundo sensorial que é o nosso. O Dr. Nilson lembrou de alguns vultos assim, né, mas o D'Alessandro falou que isso vem desde lá de trás. Aqueles profetas, eles eram médiuns, seria isso? Eles estavam trazendo informações
do mundo espiritual ou do mundo futuro também, né? Para a gente naquele momento. Então eu posso chamar que os profetas são médiuns também. Ah, sim, com certeza. Tanto é que Isaías vai abordar a vinda de Jesus, né? O príncipe da paz. Depois vai ser confirmado na fala de Jesus várias demonstrações, o diálogo de Jesus com os próprios apóstolos. Vamos ver aquele passagem quando ele pergunta quem dizem que eu sou. Então a maioria dos apóstolos ali estão sob a influência cultural, tu és Elias reencarnado, né? Mas é Pedro que vai ser instrumento dos espíritos superiores. Aí eu dizer, tu és o Filho de Deus enviado, então fala, bem-aventurado Simão, Bar-Jonas, que não foi a terra que te disse. Então é interessante que a gente vai ver essa influência. Tem uma passagem lá que fala assim, que Moisés, ele proibiu esse intercâmbio. É isso, doutor Nilson? Como é que nós podemos entender? O Moisés, que era médio, que era um profeta, era médio, um dos melhores médios que a Terra conheceu, talvez o Moisés tenha sido. Ele proibiu por causa dos abusos. Porque tem pessoas que dizem, olha, Moisés proibiu. Se proibiu é porque existe, ninguém proíbe o que não existe. Eu nunca vi sair uma lei dizendo, olha, é proibido o elefante andar sobre o telhado. Ninguém faz essa lei, o elefante não anda sobre o telhado, ninguém faz. Agora, ele proibiu por causa dos abusos. Então, na época dele, tinha os abusos da mediunidade, e atualmente ainda tem os abusos da mediunidade, porque não conhece. Quando for estudar mediunidade, como Allan Kardec deixou organizado com aquela pleide de espírito, aí o abuso da mediunidade vai começar a parar, porque ele sabe que um dos perigos da mediunidade é o abuso dela. Aí o Allan Kardec. Mas ele proibiu por quê? Por causa dos abusos, só por isso. Mas o próprio Moisés, muitos anos depois, ele, num fenômeno mediúnico, ele se comunica lá no Tabor. Ele, Jesus e Elias fazem uma comunicação que os apóstolos que estavam embaixo, o Pedro, o João e o Tiago, ficam até impressionados e querem fazer até cabana de tão forte era o fenômeno mediúnico. Se materializou diante deles. Era um fenômeno mediúnico. Porque o Allan Kardec estudou e fez uma classificação para os vários tipos de médios. E deu até algumas deixas das informações. Mas cabe aos pesquisadores atuais, principalmente os homens de ciência, alguns ali na época de Kardec já começou, e agora compete à turma atual fazer pesquisa para explicar como é esse mecanismo, como é que acontece, como é a fisiologia da mediunidade, como é que vai acontecendo cada tipo de mediunidade, por onde aqueles caminhos vai acontecendo. Isso compete à turma atual. Então, o doutor Nilson lembrou aí esses vultos, para que a gente entenda, esse assunto ele foi já estudado, né, por pessoas notáveis, né? Inclusive o senhor citou o prêmio Nobel aí, o William Crookes, teve na área do direito, o César Bonzo, o Richer ganhou o prêmio Nobel também, o Charles Richer na fisiologia. Então teve o Lombroso, César e Lombroso também, que foi estudar isso na área do direito. Quase 800 grandes cientistas que estudaram mediunidade na época de Kardec. Pessoas cegas, né? Era professores o Alexander, na Rússia, na Polônia, na Itália, então, na Inglaterra, professores universitários. Então, para a gente entender que a mediunidade ela vem num caminho que às vezes um fenômeno, entre aspas, sobrenatural, místico, aí passa a ser percebido por pessoas da autoridade científica, passam a estudá-las, pessoas notáveis. E chega no ano lá de 1857, Allan Kardec vai investigar agora de uma forma diferente, né? Então vamos já para o Allan Kardec, e aonde ele vai se utilizar de médiuns, não é isso? Para poder esmiuçar esse mundo invisível. Não era da cabeça do Allan Kardec isso, era assim, informações, era uma revelação, porque as informações vieram do mundo espiritual para o mundo físico, e aí ele passa a fazer essa investigação. Vamos partir daí, aí depois vamos pegar o André Luiz, que vai falar que a mediunidade, o Allan Kardec já falava que ela era orgânica, não é isso? Então, vamos pegar daí, vamos ver o que a gente pode extrair para o nosso web espectador ficar mais esclarecido sobre esse fenômeno. Quer falar, Wilson?
Kardec foi desperto, né? Ele era um estudioso, um professor na época, acreditava muito no que ele via, né? Mas ele, naquele momento lá do início do Espiritismo, que ele foi instigado a ver pelas mesas girantes, ele achava que era alguma brincadeira, porque eram perguntas e respostas frívolas que se faziam na sociedade parisiense naquela época. Mas quando ele é chamado a uma reunião e ele recebe algumas informações, uma carta que dizia respeito a particularidades dele, ele percebe que ali tem algum fenômeno inteligente através daquela mediunidade. E é onde ele é chamado para esse despertamento e aí passa a investir realmente nesse estudo e traz essas 5 belas obras a princípio da codificação aí. Mas você falou de André Luiz também, e eu lembrei agora no livro dos Mensageiros, onde André Luiz vai visitar um departamento mesmo que se encarrega de preparar os espíritos que vão reencarnar como médiums e também como doutrinadores, ele fala, né? Ele ainda usa esse termo lá. Hoje a gente não usa mais o termo doutrinador, né? Dialogador. Então André Luiz fica surpreso que exista um departamento na parte espiritual que prepara esses espíritos para trabalhar na mediunidade, porque ele, eu achei que era só chegar e ser médium e trazer as comunicações. E eles falam, não, a mediunidade é uma tarefa assim muito rara, é uma tarefa assim de muita inspiração, é uma tarefa de muita dedicação, que só vai para frente aquele médium que realmente se dedicar. E aí ele fala, poxa, graças a Deus então que nós temos essas equipes tão dedicadas, então a gente deve ter um sucesso muito grande. E aí eles falam, aí é que você se engana. De todos os médios que reencarnam, é uma baixa porcentagem que consegue êxito na sua tarefa. A maioria retorna ainda como reprovado. Certo. Então vamos lá, para a gente... Deixa eu ver, né? O material, né? Né? Então, você falou do André Luiz, né? Porque às vezes a pessoa fala, quem é o André Luiz? Quem é o André Luiz, Wilson? Porque às vezes o espectador aí não conhece. André Luiz psicografou uma série grande de livros com Chico Xavier, muito famoso pelo filme Nosso Lar, né, que todos... Isso, né? Nosso Lar. E tem-se dentro da doutrina que André Luiz foi o médico Carlos Chagas. Né? Certo, então foi um médico sanitarista, na última encarnação no Rio de Janeiro, né? Um cara muito competente aí na sua área, e depois ele retorna ao mundo espiritual, e lá no mundo espiritual ele usa esse pseudônimo. Ele passa a escrever algumas obras falando sobre esse fenômeno mediúnico. Para a pessoa ter uma ideia da importância da mediunidade, olha assim, no universo. O Galileu, com a luneta dele, abriu o olhar das pessoas para o universo. A partir daí, as pessoas viram. O universo passou a ter outra conotação, que era muito cheia de misticismo. A partir de agora, uma visão científica. Quando veio o microscópio, abriu um universo imenso para esses seres pequeníssimos, tipo bactéria, fungos, o microscópio. Quando Allan Kardec trouxe a estudo da mediunidade, ele abriu uma informação para esse mundo invisível e espiritual que está aqui e ninguém via. Certo. A colocação da mediunidade, o microscópio e a luneta, tem todas três muito fortes. Uma para o universo, outra para a coisa micro, e a mediunidade para esse mundo espiritual invisível que está aí, nós estamos mergulhados nele e ninguém vê. A importância é a mesma do microscópio e da luneta. Bacana isso, né? Mas é uma realidade. Muito interessante. Por isso que ele é conhecido como cientista do mundo invisível, né? O senhor Allan Kardec. Então é bonito esse termo. Bacana, né? Ele trazia a bagagem da ciência, já que estudou no Instituto de Iverdon, né? Com Pestalozzi, ele, jovem, dava aulas gratuitas de física, astronomia, biologia e mais tarde, como professor universitário, e é claro, encarregado de codificar a doutrina, somente uma mente extremamente já afinizada com os espíritos superiores poderia... graças à mediunidade, codificar o espiritismo. Então só existe o espiritismo por causa da mediunidade. Tá. Vamos falar agora, vamos entrar no corpo ali da pessoa e vamos falar sobre como é que é feito essa relação que a pessoa pode captar uma coisa que vem fora dos seus sentidos e trazer para os seus sentidos, né? Então, Allan Kardec quem fala que a mediunidade é orgânica, né? Depois o André Luiz, ele vai dar como funciona esse mecanismo. Eu queria que a gente pudesse explicar para o nosso ouvinte aí como é que funciona essa questão da... Quem aqui? O senhor quer falar? Olha, a mediunidade
é o espírito que vai se comunicar com o outro, o espírito Certo. desencarnado ou com o encarnado. Para entender a mediunidade, muitas pessoas, até pessoas que dizem que são pesquisadores, ele pega superfície e não entra na profundidade do assunto, porque é preciso poder separar mediunidade da parte da parapsicologia, do animismo, das neuroses, das psicoses, das personalidades psicopatas, do sujeito só que é distônico, ele mesmo, porque a mediunidade é um capítulo muito especial nesse caminho. Quando o espírito vai jogar informação aqui no espírito, aqui vai depender da vontade de um e do outro. Certo. Vai receber, não. Quando o espírito joga a informação, ou seja, o médium aqui é só passivo, ele é só passivo, Certo. porque tem médium que é captativo, ele é que capta a informação. Existe médium assim. Mas o passivo, então a informação entra e normalmente a informação vai entrar no campo vibratório, porque precisa ter afinidade, precisa ter esse sentimento, precisa ter o estudo para ela ficar bem feita e o treinamento. Então, quando ele joga, o que acontece naquele campo dos dois vai ter campo eletromagnético dos dois, ela vai jogar informação no perispírito, é no perispírito do espírito, que aí está como se É o fosse corpo espiritual, dele, né? ele vai jogar no perispírito do encarnado, ou seja, o corpo psicossomático do psicossoma do médico encarnado. Quando isso acontece, tudo indica que existe como se tivesse canais que vai transportar essa informação fluídica que está vindo lá. Essa informação fluídica no perispírito, tudo indica que vai ser usado os chakras do perispírito, tudo indica que vai ser usado os canais mediastinos do corpo etérico. Até essa informação é como se tivesse um caminho centrífugo vindo de dentro para fora, quando também o caminho contrário existe o caminho centrípeto que faz o caminho. Ele vem. Quando ele vai chegar no corpo, ele vai usar um dos caminhos que usa é a glândula pineal, que o André Luiz chama a atenção, que é informação ainda por ressonância, porque a glândula pineal tem cristais que ela vai jogar, aqueles cristais vão passar por ressonância a informação aqui. Mas ela pode também passar só com o campo elétrico, o campo magnético, ela passar a informação. Essa informação vai cair na região central lá do cérebro, ali na região central. Ali ele vai pelo córtex, ele vai jogar no sistema nervoso essa informação ainda física, elétrica ou magnética, ou ressonância por cristais. Ele vai jogar, ou luz somente, ele vai jogar e aí vai dirigir para os cortes que ele precisa, ou da visão, ou da audição, ou da fonação. E existem casos que nem ele precisa jogar lá, do perispírito ele joga só na célula do sistema nervoso e o sujeito sente, depende do tipo de mediunidade dele. Mas na realidade tem todo um mecanismo que ainda não é bem esclarecido. Precisamos ainda mergulhar mais na fisiologia disso para poder destrinchar. Mas tudo indica que o mecanismo inicial é esse. Ele passa por muitos filtros, porque às vezes a informação vem muito forte, imagine, até chegar aqui no corpo, até virar às vezes bioquímica, tem muito chão para acontecer. Certo. Muito. Então o Dr. Nilson estava dando uma explicação do mecanismo, da fisiologia aí dessa comunicação. Que às vezes pode ser muito complicado para a pessoa que não está por dentro desse assunto, mas é só para confirmar a natureza disso, né? Por isso que é orgânica, porque ele vai cair no corpo. Isso. Por isso que ele vai então, para que você entenda que o que está se falando de mediunidade não é uma coisa da cabeça que a pessoa está inventando, não. Hoje já isso vem sendo comprovado aí de uma forma científica, né? Então, vamos lá, e daí você... Então todo mundo é médium? Quer dizer que todo mundo tem essa tal de glândula pineal? Todo mundo é médium. Só que poucos têm consciência que são. Certo. Muitos não têm consciência. Certo. Então a mediunidade ostensiva não é para todos.
Agora, todos têm capacidade de fazer essa conexão. Todo mundo? Todo mundo, porque ele está mergulhado onde tem espírito. Agora, a conexão pode ser boa ou ruim, é diferente. Ela pode ser parcial ou total. Certo. Ela pode ser simples ou muito complexa. Aí depende de Então todo mundo está sujeito a receber influências. Porque se todo mundo tem a glândula pineal, todo mundo está sujeito a receber essas informações ou não é isso? Ou influências boas ou ruins do mundo espiritual. Porque a pessoa que ela era muito boa na Terra, quando desencarna, ela continua boa, não é isso? E aquela pessoa que era, entre aspas, má, ou menos boa, como o Chico fala, menos boa, ela vai continuar desse jeito, não é isso? Então, o comportamento nosso, ele não altera, ele não muda, não é isso, doutor Nilson? Para que a gente entenda que todo mundo está sujeito a sofrer essas influenciações. Né? Por exemplo, a pessoa ela gosta muito de comer. Vamos lá. Um exemplo bobo, né? Quando ela se encontra no mundo espiritual, ela também às vezes tem esse desejo ainda. E vai se associar a pessoas que têm essa necessidade de comer, não é isso? Então, tem muito a variação de gostos aí, ou de necessidades, elas são das mais variadas possíveis. Então, por isso que às vezes pode uma influência, ou estou falando para alimentação, mas pode ser na questão do alcoolismo, pode ser na questão do sexo, pode ser na questão do trabalho. É mais ou menos isso que acontece? Um exemplo disso são os sonhos, né? Até hoje o pessoal da área da medicina não sabe explicar os sonhos, a sua essência. É interessante, porque é uma matéria de pesquisa para vários anos, quem estuda sonhos. Mas Kardec já pergunta no Livro dos Espíritos. Então essa interação nossa com aqueles que estão na verdadeira pátria ou mundo espiritual, de acordo com o Livro dos Espíritos, é manifestado pelo sonho. Por que eu acordo cansado? Se eu em sonho, eu sonhei que eu estava sendo perseguido. E eu acordo com câimbras, mostrando essa interação, eu como espírito imortal, como falou o Sr. José Nilson, só que encarnado, com outros seres desencarnados. Quando a pessoa é vítima da sexolatria, para onde ele vai nos sonhos? Ter, então, trocas fluídicas entre o perispírito de encarnado com o perispírito desencarnado. Então você vê que nós podemos, não sendo médios ostensivos, mas médios generalizados, perceber essa influência do mundo espiritual nos nossos sonhos, no nosso dia a dia. Certo. Aí a pessoa ela vai no centro espírita para tomar ciência do que está acontecendo com ela, não é verdade? Porque às vezes chegam pessoas com um processo mediúnico aí, um tanto quanto desequilibrado, né? Por que vem assim desequilibrado, doutor Nilson? As pessoas vêm... O nosso planeta é um planeta ainda atrasado. Nós ainda não somos espírito de grande evolução. Então nós vamos sofrer influência ali e o que acontece? Às vezes ele tem um compromisso mediúnico, que às vezes o médium ostensivo costuma ter, compromisso antes de reencarnar, na maioria das vezes até para se equilibrar. Aí ele, de uma hora para outra, ele começa a ver espírito, começa a escutar voz, começa a sentir coisas estranhas, cheiros estranhos, sensações estranhas. Aí ele vai, às vezes, no psiquiatra, dependendo do psiquiatra, acha que ele pode estar com algum problema de psicose, dá um remédio, ou a depender de alguma religião, diz que ele está com demônio, com várias coisas. E quando ele cai no espiritismo, ele vai ter uma explicação para isso. Aí ele começa a entender que precisa fazer bom uso dessa capacidade que ele tem, aí ele começa a se equilibrar. Ele mesmo vai se equilibrar. Então a doutrina espírita, ela vem não só para ensinar essa quantidade grande de médios, mas ela vem também para esclarecer esses companheiros da área médica que trabalham com isso e que não traz a discussão da mediunidade. Mas ele também vai esclarecer as religiosas. Eu, às vezes, por exemplo, vem uma pessoa comigo me procurar, está com a mediunidade já chamando a atenção. E eu pergunto se ela tem religião, a família diz, não, nós somos evangélicos, tem. Eu digo, e frequenta a igreja? Frequenta. Eu pergunto como é o nome do pastor e faço uma carta para o pastor, olha, o senhor fulano de tal, a senhora está
com problemas espirituais e precisa urgentemente da sua ajuda e do seu esclarecimento. E digo para a pessoa, mostre o pastor e comece a fazer como ele manda. Se dentro de 3 meses não melhorar, você me procura que aí eu vou dar outro caminho para você. Eu mando ele procurar o pastor. Se ele é católico, eu mando procurar o padre dele. Dou a carta e digo, mostra para o padre. Agora, se não Porque melhorar, é o local onde poderia ajudar, né? poderia ajudar, mas na maioria das vezes, se ele tem compromissos mediúnicos, não vai conseguir ajudar. O compromisso mediúnico dele, se for voltado para o espiritismo, ele não vai melhorar. Ele vai precisar entender. Aí o espiritismo vai entender. Por isso que ele chega no centro espírita, eles começam a fazer um estudo, começam a tratar, melhorar, geralmente tomando passe, ajudando, manda participar de algumas obras sociais, manda ler, principalmente eles começam a mandar ler o livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque aquele espírito precisa se evangelizar no entendimento. Depois ele vai ler o livro dos médiuns para começar a entender isso. Mas aí ele começa a melhorar. Mas isso precisa um pouco de tempo e precisa de boa vontade. Ele às vezes não quer, mas a dor faz ele querer. A dor leva, né? Leva, porque Arrasta. E a pessoa, quando desperta na mediunidade, começa a sofrer influenciações, né, e começa a ter uma percepção, aí a gente vai lembrar daquela citação de Paulo, que todos nós estamos envoltos numa multidão de testemunhas. Porque aí a conexão do que a gente está atraindo para nosso envolto vai de encontro aos nossos pensamentos e atitudes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente age, com as nossas intenções, porque são esses irmãozinhos que a gente vai atrair para o nosso dia a dia. E aí a importância que a gente fala da disciplina do médium, que eram as 3 recomendações do Emmanuel para o Chico. Depois que ele passa as 3 recomendações de disciplina, aí Chico indaga Emmanuel, mas e agora, o que nós vamos fazer? Aí ele falou, olha, nós vamos começar a psicografar livros, né? Pela sua mão virão muitos livros. Aí ele falou, nossa, mas eu sou tão pobre, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou editar um livro? Aí ele lembrou que o pai dele trabalhava com bilhete da Loteria Federal. Aí ele fala para o Emmanuel, quer dizer que meu pai vai tirar a sorte grande, nós vamos ficar ricos? Ele fala, não, Chico, a verdadeira riqueza é você poder trabalhar no bem. Aí ele abaixa a cabeça e aí ele psicografa o primeiro livro, Parnaso Além Túmulo, em 1932, e aí ele manda para a FEB, e a FEB cai no agrado da FEB, e a FEB edita o livro, publica o livro. Aí Chico volta a perguntar para Emmanuel, e agora, o que nós vamos fazer? Acabou? Ele falou, não, agora nós vamos ter como objetivo publicar 30 livros. Aí ele falou, então tá bom. E ele fica trabalhando durante 15 anos. No final de 15 anos, quando ele termina esses primeiros 30 livros, ele volta a indagar o Emmanuel, e agora, acabou? Ele falou, não, agora a espiritualidade pediu que nós fizéssemos mais 60 livros. Aí ele falou, então tá bom. E aí ele recomeça de novo, fica mais 15 anos. Quando ele já está para mudar de cidade, que eles terminam esse serviço, ele faz pela terceira vez a pergunta para Emmanuel. Terminou o nosso compromisso agora? Emmanuel responde para ele, não, a espiritualidade falou que a gente agora tem que psicografar mais uma certa quantidade. Chegamos a passar dos 100 livros. Ele falou, tá bom, continua de novo a tarefa dele. Passado esse tempo de novo, ele mais uma vez ele fala, e agora? Ele falou, Chico, eu tenho uma notícia para te dar. Em virtude de tudo que acontece, a espiritualidade me avisou que eles estão desapropriando a sua existência na Terra. Ela não lhe pertence mais, agora você pertence ao mundo dos espíritos e nós vamos ter que realmente... O cara foi desapropriado é um caminho, do corpo. Né? Aí ele fala, mas tem a lei do livre-arbítrio, né? E se eu não quiser, eu posso fazer isso? Ele fala, você até pode, mas a espiritualidade aqui já me avisou que se você fizer isso, você vai ser retirado do corpo físico e vai vir embora. Aí ele abaixa a cabeça e fala, então se o negócio é assim, e aí ele segue a vida dele e a gente sabe aí as flores que ele colhe aí na existência inteira psicografando tantos livros, né? Então mediunidade é uma missão, né? O legal aí o Wilson está falando assim do Chico Xavier, e vale a pena você... A gente pensa assim, será que existe uma pessoa assim simples, até inocente nas suas palavras? Vai um pouco conhecer Chico Xavier, tem vários biógrafos dele, uma pancada assim, vai conhecer a beleza que é esse personagem da nossa história. Nós tivemos a grata satisfação de pegarmos uma boa parte da existência dele aqui,
E assim, é uma das grandes personalidades desse mundo, é o mineiro do século. O Chico Xavier é uma pessoa fantástica. Vale a pena você conhecer essa pessoa na sua essência. Ele é bom demais, né? Assim, eu tenho um paciente católico, muito católico, e ele conversando, ele falou, eu conheci Chico Xavier. Eu conheci Chico Xavier. Esse homem era muito bom. Ele ia buscar o salário dele lá na prefeitura. Antes de chegar em casa, acabava o salário dele. Porque ele ia distribuindo, assim, a bondade, as pessoas iam lá, pediam isso, e tudo que pedia ele dava, daquele jeitinho simples, manso, né? Que é uma característica do mineiro, né? Então, e esse espírito formidável aguçou mais essa característica e escreveu nada menos aí que agora o Marcel Sotomayor, o Marcel não, aquele outro biógrafo, eu acho que é esse mesmo, falou que tem mais de 500 livros já editados de trabalhos que... Mensagens dele. Do Chico. Então, assim, imagine só, né? Porque eu fico imaginando, o cara, 500 livros, vamos botar 500 livros. Ele era funcionário público, trabalhava 8 horas por dia, pelo menos. Né? Ele atendia milhares de pessoas, numa existência ele atendeu, com toda certeza, mais de milhões aí de pessoas. Não tenho dúvida disso. E produziu tudo isso sem reclamações, né? Sem reclamações, com satisfação, né? Assim, pelo dever, pela tarefa que foi lhe colocada, e com alegria e com satisfação, né? E assim, com dificuldades financeiras, porque não tinha dinheiro para nada, tudo que ele tinha, ele usava ali em benefício do seu semelhante. Então, em termos de mediunidade, né, a nossa maior referência é Francisco Cândido Xavier. Leia alguma biografia dele, que você vai com toda certeza ficar encantado e ver como é que nós podemos utilizar bem uma ferramenta. E assim, uma ferramenta nova, que é a mediunidade, e onde você vai pegar uma pessoa por excelência, aí, um médium de excelência, para ser a nossa referência. Bom, vamos seguir aí. Dr. Nilson, da Alessandra. Então, é interessante ressaltar que a mediunidade, quem está ouvindo, que sempre foi culturalmente colocado como algo negativo. Então, a doutrina espírita vem dignificar a mediunidade. Certo. O maior beneficiado está na pessoa, trabalhando com Jesus. Porque eles falavam assim, pessoa, logo no começo, a mediunidade pode deixar a pessoa louca. Isso, não é uma das perguntas, aliás, que Kardec coloca no livro dos médiuns. Ele pergunta e os espíritos superiores respondem, não, a loucura é devido a outros fatores. A má mediunidade, ou seja, me comprometer com os espíritos imaturos, pode me levar à loucura? Sim. Mas a pessoa que tem essa santa responsabilidade, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, de associar a mediunidade ao trabalho do Cristo, né, a mediunidade com Jesus, no nosso nível evolutivo, daqui a pouquinho, lá na frente, a gente vai ter a mediunidade por Jesus. Pois bem, não traz nada de loucura. Aliás, quem está nos ouvindo, se está no estado de São Paulo, nós pagamos nos impostos todos os professores, tese, mestrado e doutorado das universidades públicas brasileiras. Se você entrar agora na banco de tese da USP, há uma tese de doutorado defendido pelo médico, que hoje é professor universitário na Universidade Federal de Juiz de Fora, o senhor Alexandre Moreira, onde a pesquisa dele foi essa. A mediunidade traz loucura, então aquilo que está filosoficamente em 1861 foi comprovado cientificamente no ano, se me falha a memória, de 1998. Então ele mostra que médiuns, mais de 200 médiuns da cidade de São Paulo, em diversos centros espíritas, que usam a mediunidade a serviço dos bons espíritos, não tem nada de loucura, pelo contrário, são pessoas extremamente saudáveis emocionalmente. Muito bem, muito bem. As pessoas que estão escutando, às vezes conhecem o assunto, às vezes conhecem até mais do que nós, porque pode ser pessoas de muito estudo na área. Mas aqueles que não conhecem, lembre que todo centro espírita tem cursos para entendimento da mediunidade. Então a gente convida, participe dos cursos que tem no centro espírita. Lá no Luiz Monteiro tem vários cursos. Participe dos cursos
comece lendo, talvez comece, se você nunca leu, leia primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de ter sido o terceiro livro de Kardec, mas leia esse para poder se afinar a mediunidade com Jesus, por Jesus, como disse D'Alessandro. Depois você vai estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, para entender esse fenômeno que é muito importante. Você entendendo, você vai fazer bom uso. E não pense para você trabalhar bem a mediunidade, você precisa ser alguém especial. Não, com o que você tem, você pode fazer muito bom uso da sua mediunidade. Porque na maioria dos médiuns, ele não faz bom uso, ele até sabe, às vezes, tem pessoas que sabem que é médium, ele tem pressentimento forte, vê, às vezes escuta, e ele deixa para lá. A maioria dos médiuns assume compromisso e falha. O Chico falava que no início do espiritismo, aqui no Brasil, 20 milhões de espíritos vieram da França, do Mediterrâneo, daquela região ali, para ajudar a implantar o espiritismo no Brasil. 20 milhões de espíritos encarnaram naquele início. A maioria pertenceu à Revolução Francesa, à Inquisição, aquele período, que era uma forma dele até de resgate. E ele diz que dos 20 milhões, 80% de primeira não quis nem saber do assunto. Então, tinha compromisso, assumiu, 16 milhões não quiseram nem saber do assunto. E dos poucos que quiseram, bem poucos fizeram bem. Então, normalmente, a maioria tem compromissos mediúnicos, compromisso para servir a Jesus, e não pode perder a oportunidade. Então, aproveite a oportunidade que a vida está dando, faça bom uso, porque nós temos grandes médios nos manicômios judiciários, nos grandes médios lá nos presídios, nós temos grandes médios na Cracolândia. Então, eles só estão... Não faz bom uso, abre brecha. Então, vamos entrar nessa área. Olha o que só. Então, o que acontece? É preciso usar bem essa ferramenta que Deus lhe deu, porque a mediunidade é para seu crescimento evolutivo. Ela deu com uma chance. E, na maioria das vezes, você vai ajudar pessoas que, às vezes, você até prejudicou. E a mediunidade dá essa consciência muito grande. Então, os médios que estiver escutando, faça o curso, se interesse, que isso você vai ver a importância. E hoje também tem, hoje na época de pandemia agora, né, tem cursos online aí à vontade, né? Então, para você não... E ler os livros. Né? E também tem os livros, lógico, tem... eu não estou com o livro dos médiuns aqui, né? Mas nós estamos com o Evangelho. Mas tem o livro dos médiuns, que é um livro de pesquisas, de investigação do Sr. Allan Kardec, muito interessante. Depois a gente tem também, para você ter uma noção, o Céu e o Inferno, que vai ser um livro onde ele vai trazer uma série de mensagens, assim, demonstrando para todos nós qual é a consequência, né, o futuro daquilo que nós estamos fazendo no presente, né? Mas eu vi o D'Alessandro, você trouxe uma revista aí, D'Alessandro? Então... O D'Alessandro trouxe uma revista histórica aqui. Uma revista de novembro de 1971. Ó, essa revista tem 50 anos. 50 anos. E tá inteirinha, né, D'Alessandro? Tá inteirinha. Conta aí a história dessa revista. Então, podíamos comprar num sebo, isso é questão de 20 anos atrás. O que chamou a atenção é essa. Dentro da revista fizeram uma pesquisa muito grande com o senhor Chico Xavier. Na capa está o Chico Xavier. Na capa está ele, tanto é que está ele concentrado. Olha, pessoal, olha que legal. E o interessante é que dentro dela, numa das partes, vem alguém da ciência. Então, o senhor doutor Eunófrio aqui Abreu, ele era co-assistente no departamento hospital das clínicas, ele vai poder colocar um eletrocefalograma no Chico, quando o Chico está psicografando. E aí, o que diz? E aí o interessante é que para ele, né, na ciência da época, hein, vamos lá, ele falou que Chico tinha um cérebro lesado, uma pessoa que tinha problemas na área da esquizofrenia. Claro, Chico Xavier, com a sua bagagem como espírito imortal, vai responder depois para ele. Os focos do meu cérebro seriam sinal de epilepsia, mas eu nunca tive acessos. Porque ele descreve muito bem o Chico, que ele presenciava o que estava acontecendo, às vezes ele sabia o que estava sendo escrito,
né, os espíritos conseguiam até neutralizar seus pensamentos. Então, quando ele recebeu a obra Paulo Estevão, que na realidade não foi Emmanuel que escreveu, foi Paulo, porque Emmanuel estava encarnado como Públio Lentulus, mas para não colocar Paulo e né, sofrer agressividade, se colocaram a palavra de Emmanuel. É claro que Emmanuel estava no apoio. Ele torcia para algumas personagens do livro. E aí era neutralizado. Ele fala isso no Pinga Fogo. Ah, é verdade. Né? Muito interessante, né? Ver a capacidade e a responsabilidade dele. E outros, é claro, que a gente conhece não só aqui na cultura brasileira, mas no mundo. Passou aí vários médiums. Agora um parênteses aí. Às vezes o médium, ele participa do livro, entre aspas, né? Nós estamos falando de mediunidade de excelência aí, né? O Chico Xavier é o Pelé da mediunidade aqui, né? Então, ele já tem essa capacidade de discernimento, de poder até, às vezes, estar vivenciando aquilo que os espíritos estão ditando a ele, e às vezes eles trocavam, faziam uma ordem inversa, para poder não ter nenhuma influência do próprio médium. Mas isso já é um capítulo mais avançado aí, que a gente pode, numa próxima oportunidade, falar para todos vocês. Mas assim, a mediunidade, então, o Espiritismo, ele traz a mediunidade de uma forma assim, onde você não vai cobrar nada, você não se beneficia com nada, né, Zé Nilson? Ela é gratuita, da mesma forma que ela veio gratuita, de uma forma gratuita você vai dar. Tanto é que nós estamos falando de uma pessoa aqui, o Chico Xavier, que não ganhou um centavo com isso, e a maioria dos médiuns sérios, né, não recebe um centavo por isso, por entender que a mediunidade ela veio de graça. Então, por exemplo, você foi um estudante lá, estudou para ser professor. Então você vai trabalhar como professor e vai ganhar dinheiro dando aulas, né? Nada mais justo. Agora a mediunidade não. Bom, então nós estamos... vamos ter a caneca agora. Vamos falar sobre a caneca? Olha lá. Caneca está no ar. Então, pessoal, vocês estão vendo aí a caneca... Pronto, a propaganda da caneca. É uma campanha que nós estamos fazendo, uma campanha internacional. Agora tudo é internacional, porque é da internet. Então, 996-525831. Você liga agora e nós vamos atender para você ganhar ou receber a sua caneca. Você contribui aí com R$30, adquire uma caneca nas redes da caridade. É uma campanha que a gente está fazendo. Para quê? Para arrecadar fundos, né? Época de pandemia, não estão podendo fazer eventos presenciais, então nós resolvemos aí fazer uma vendagem de canecas, e uma parte é para pagar o custo da caneca, e a outra parte seria um benefício aí para o Luiz Monteiro de Barros, e também para o programa nas redes da caridade se manter atuantes, tá bom? Então ligue agora 996-525831 e participe dessa grande campanha aí, para que a gente possa continuar com o nosso programa e também auxiliando o Centro Espírita de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros, que é o nosso patrocinador maior aqui, é o nosso mentor maior desse programa. Então, eu não sei se nós estamos já na fase do Evangelho, porque no Evangelho também tem a questão da mediunidade, vai falar alguma coisa sobre mediunidade. Alguém gostaria, antes de a gente encerrar esse assunto? Eu gostaria só de lembrar, porque muitas pessoas perguntam sobre a mediunidade dos animais. O Wilson aqui, se mediunidade dos animais. São médiuns, se os animais têm alguma... Se a gente for entender novamente o significado da palavra médium, são intermediários entre dois planos. E esse intermediário, ele tem que ter a capacidade de externar o que o espírito está querendo passar para nós, através de vocalização, né, da sua audição, da sua escrita, seja de que forma for. E os animais não têm como fazer isso. Eles têm, o que a gente percebe nos animais, principalmente no cavalo e no gato que a gente vê, eles têm uma percepção muito grande, muito aflorada. Quem tem um gato em sua casa, né, tô até hoje com a camiseta aqui do gatinho, quem tem um gato na sua casa vai perceber que às vezes ele está parado em determinado ponto, olhando, parece que não tem nada, um vazio. O que é isso? Mas na verdade ele está percebendo alguma presença, ele está zelando ali pelo lar, né? Desde a época do Egito Antigo tem a presença de gatos. Então tinha felinos. Aquelas esculturas enormes de gatos, né? Sempre acreditou-se, aí existe uma grande estudiosa aí dessa parte de felinos, que é a Cristina Cairo, livros editados,
E ela fala que desde a época do Egito, né, acreditava-se nesse poder oculto dos gatos, de poder transmutar as energias do ambiente, de proteger de espíritos malignos. Então você vê, né, com frequência nos túmulos lá dos faraós, esculturas de gatos, esqueletos de gatos que foram enterrados juntos com os faraós pela proteção. E os animais é isso, eles têm na verdade uma grande percepção sensorial, mas eles não têm mediunidade. Por quê? Porque eles não conseguem passar essa comunicação. Então, no cavalo, a gente tem vários relatos, inclusive dentro da doutrina, que quando o cavaleiro está andando em determinada estrada, e às vezes ele dá uma estancada, que ele percebe às vezes a presença, e até inclusive em obras do André Luiz tem um fato desse que ele relata. Então é essa sensibilidade, esse carinho que eles têm por nós, mas mediunidade não tem. Mediunidade é algo já do ser humano, onde ele vai conseguir ali através transmitir essa mensagem. Certo. O que chama a atenção do gato, é assim, desde os primórdios, essa questão do mundo espiritual sempre foi muito forte. É isso que é importante destacar, né, para todos nós, que o mundo espiritual sempre esteve muito presente. Até mesmo os animais, e o Wilson está falando aí dos gatos, eles acabam percebendo essa presença aí do mundo espiritual. Doutor Nilson, nós vamos estar chegando no final. O que o senhor achava interessante aí sobre mediunidade para falar para os nossos amigos? O assunto, como ele falou dos animais, então a mediunidade realmente só pode ser no homem porque vai poder fazer o diálogo, a comunicação. Mas o preparo do fenômeno mediúnico já começa lá atrás, antes mesmo dos animais. É só você ver Jesus dizendo para a figueira que não tinha fruto, que aquela acontece. Olha como ela atingiu. Então, normalmente já existe essa coisa. Essa interação, né? É só no homem é que ela vai organizar, porque ela vai preparando o terreno. Lá atrás é que vai preparando. O animal tem perispírito, você vê, a planta tem perispírito, eles vão preparando o terreno. Mas o que eu talvez gostaria de chamar a atenção da mediunidade é que a pessoa às vezes acha que ela não tem capacidade de fazer muita coisa. Mas você tem capacidade e muito, principalmente se você colocar a sua mediunidade a serviço do Cristo. Por isso que eu falei várias vezes, começa lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque para o estágio evolutivo nosso, às vezes fazer uma grande compreensão, você imagina uma compreensão científica, como é que um médium escreve, o espírito vir e chegar a escrever. Imagina, e tem quantas reações acontecem. E existem casos que o espírito, só do perispírito, e ele cerca a região aqui que seria nervosa, do perispírito, ele não chega a mandar para o cérebro do médium, só no braço. E o médium não tem controle do braço, o braço dele obedece, você imagina como é. Tem outros casos que o médium escreve, mas ele está escutando e está escrevendo. Tem casos que ele escreve e ele está vendo. Tem caso que ele é bem consciente. Tem caso que ele é semi-consciente. Tem caso que ele é inconsciente. Olha o tipo, cada um tem uns tipos de reações diferentes. Você pega, os caras escutam. Tem gente que escuta mesmo com o ouvido. Tem gente que escuta dentro do cérebro. Existem explicações científicas para cada caso desse. Mas, às vezes, as explicações científicas é complicado. É melhor você pegar, se você não está inteirado nessa parte, pega a parte do Evangelho. Ou seja, dá de graça o que de graça recebeu. Faça bom uso dessa possibilidade imensa. Você, como médium, vá amando, vá servindo, vá ajudando. Coloque a mediunidade a serviço do Cristo e da direção do próximo. Então, esse é o caminho do médium. O médium que faz esse caminho, normalmente vai dar certo. Então, o médium usar mais a força da oração, acreditar mais em Deus, ele usar essas possibilidades imensas que ele tem. Participar de obras sociais, é muito importante que os médios participem de obras sociais, mas isso daí dá para cada um fazer e não perder a oportunidade que a vida está dando. Certo. Bom, o doutor Nilson estava falando do mecanismo aí da mediunidade. Nós não entramos não demos nem um mergulhinho em mediunidade, porque tem vários tipos de mediunidade. O doutor Nilson estava falando de uma mecânica, semimecânica, né? Mas se você tiver alguma curiosidade,
vai lá na fonte, que é o Livro dos Médiuns, e você vai começar a compreender melhor esses fenômenos aí. Então não deixe, porque às vezes a gente tem a mania de falar muita coisa do qual a gente não conhece. Não conhece. O cara já fala assim, a mediunidade é fraudulenta. Nunca leu nada que falasse sobre mediunidade. E eu percebo muito isso. Quando eu fui estudar homeopatia, eu comecei a receber paciente homeopatizado. Aí eu falei, como é que eu vou falar de homeopatia se eu não sei o que é homeopatia? Eu vou ter que estudar homeopatia para poder falar bem ou mal. Vamos falar, você quer falar mal? Estuda o assunto. Então aí fui estudar o assunto para poder conhecer o que é homeopatia. Então, eu seria muito leviano da minha parte falar de um assunto que eu não conheço. Então, o mais justo aí é que você beba na fonte. Então, o Livro dos Médiuns, ele foi editado em 1861, né? É um livro muito bacana, onde também tem perguntas e respostas, tem dissertações dos espíritos, tem comentários do Allan Kardec, onde vai falar desse laboratório da mediunidade. Então, não deixe. Hoje você compra pela internet Livro dos Médiuns, Allan Kardec, pronto. E comece a ler, né? Para você começar a entender até o que acontece dentro da sua casa, o que acontece no seu lar, na rua, de influenciações, o ambiente que você se encontra. Tem lá capítulo especial só para isso, para explicar todas essas nuances que a gente vem sofrendo no dia a dia aí, que às vezes a gente não sabe dar a explicação devida. E muitas coisas que a gente hoje vê no mundo, essa polarização, essas coisas, no mundo espiritual também deve haver isso aí para poder estar influenciando tanto a gente. Então, saibamos assim um pouco do assunto para poder saber se defender nesses momentos aí que nos encontramos de dificuldade. D'Alessandro e Wilson, vamos encerrando assim. Fazer o Evangelho hoje? O Evangelho hoje. Evangelho hoje. Evangelho. Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. É um parágrafo pequeno, a gente faz. Caiu aqui, mas eu não sei se caracteres dos verdadeiros profetas. Melhor do que... Capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Tem a ver com o tema de hoje, né? Então, caracteres do verdadeiro profeta, uma mensagem de Erasto. Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Olha como é interessante. Nós hoje estamos falando sobre mediunidade, e o Caetano abre aqui ao acaso, né? Caracteres do verdadeiro profeta. E ele fala que esse primeiro parágrafo, ele é longo, mas eu só li o primeiro parágrafo, e ele está falando aqui para nós tomarmos atenção nesses profetas da atualidade, no momento que estamos vivenciando uma transição. Isso é um texto de 1862 e parece que foi escrito para o que nós estamos vivenciando no momento atual. Quer ler mais um pouco? Não, deixa o pessoal comentar com É horário, um convite a todos nós a analisarmos as nossas intuições, né? Então, se eu receber um pensamento, esse pensamento está de acordo com as leis divinas, então eu já sei identificar de onde veio. Um espírito ali brincalhão, um espírito às vezes vingativo. Agora, essa boa intuição está de acordo com as leis divinas? Então é só para mostrar que eu não preciso ser um médium ostensivo. Na palavra sábia da Joana d'Arc no Livro dos Médiuns, Mediunato. Todos nós somos médios, então a gente traz a intuição. Então a gente pode diferenciar no nosso dia a dia se estamos sendo bem aconselhados, mal aconselhados, e nós diante da sociedade, né? Estamos levando a palavra do Cristo nas nossas ações, ou também estamos sendo profetas encarnados, levando-a a discussões, a impropérios. É verdade, né? Doutor Nilson, quer comentar alguma coisa do Erasto? Da mediunidade que ele chama a atenção. Todas as religiões do mundo é um fenômeno mediúnico. Todas elas. Foi alguém que ditou, inspirou, que fez. Todos os grandes cientistas, até os que dizem que são materialistas,
Eles são médios. Eles sofrem influência, ele não sabe que está sofrendo. Os grandes escritores, os grandes que você pegar assim, desde de Goethe, qualquer um desses, eram médios. Normalmente a mediunidade está nos influenciando o tempo todo. Às vezes a gente não tem consciência. Então o Allan Kardec traz o estudo para você começar a ter consciência. Você vai colocar seu corpo à disposição de um trabalho, você tem que entender o que é que você vai fazer. Então o estudo é fundamental. Por isso que o Allan Kardec coloca, os espíritos colocam para o Allan Kardec. Primeira lição, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Olha como ele coloca. Amar é instrução, porque precisa disso. O que a sociedade está desequilibrada? Muita instrução e pouco amor. Ela está desequilibrada. A mediunidade também, a serviço do Cristo, convida para você fazer bom uso dentro de uma ética imensa. Olha a ética do Chico Xavier, olha a ética do São Francisco, olha a ética de todos esses grandes médios da humanidade. A ética que nós temos aí, do Divaldo, do Ivone Pereira, do Caibá, do Eurico da Sanus, nós temos grandes médios. Ele convida para o sujeito treinar a humildade, paciência. Você, talvez, nunca peça, quando você fizer uma coisa muito bem feita, é mais fácil você pensar, olha, eu fui ajudado, por isso que eu fiz. Até para não ficar muito orgulhoso. Você imagina, fez um livro e o livro ficou bom, eu fui ajudado. É diferente do que acha que um cientista fez uma grande descoberta, pois eu fui ajudado. Um grande religioso foi ajudado. Então a mediunidade será um capítulo, eu imagino, por exemplo, os psiquiatras querendo entender a mente, os psicólogos, sem trazer a discussão do espírito, da reencarnação, da mediunidade, é muito complicado, porque vai fazer parte, por exemplo, das distonias mentais. Os psiquiatras estudando as psicoses, as neuroses, estudando as personalidades psicopatas, são um número grande cada fase desse, mas ele vai abrir um leque para estudar mediunidade, porque a mediunidade ela ainda pode estar junto. Mediunidade neurose, mediunidade psicose, mediunidade personalidade psicopata. Então o estudo da mediunidade será talvez um dos maiores capítulos da ciência mental daqui para frente. Ela vai estudar isso. E parece que ele já está dando estão chamando a gente para encerrar, né? Estou mandando você encerrar, olha aí. Acho melhor mas queria falar alguma coisa a mais? O sinal. Pessoal, então assim, a mediunidade é um tema vastíssimo, né? Vastíssimo mesmo. O Espiritismo é o AEIOU desse conhecimento que nós recebemos aí há 150, 160 anos atrás, que veio o Espiritismo, vem trazer isso, os Espíritos vieram nos informar sobre essa realidade e a necessidade de trabalharmos juntos. Né? Eles falam, nós vamos crescer juntos, vocês precisam da gente e nós precisamos de vocês. É assim que a humanidade vai crescer. Então, quanto mais sensível nós estivermos, e essa sensibilidade ela é aguçada muito quando o Dr. Nilson fala evangelizar. Evangelizar é trazer boas notícias, é trazer um bom comportamento. Se inspira em quem? Tem um personagem histórico no nosso planeta, que é Jesus, que vem demonstrar, olha, faça o bem ao outro, né? Olha, você toma cuidado muito de não ficar sendo crítico com o outro, observe mais a si. Então sempre, olha, não fica condenando o outro quando você é uma pessoa ainda que tem tantos defeitos. Então, são recomendações para a gente, são observações que diariamente nós devemos realizar para poder a gente se investigar e essa investigação ver como nós somos necessitados. E assim, mediunidade, nós temos um amigo espiritual, todo mundo tem. Você pode ter um amigo aqui muito íntimo seu no planeta Terra.
O teu amigo espiritual, ele é muito mais íntimo, muito mais parceiro seu. Mas às vezes a gente se afasta dele pelas coisas do mundo. Então, às vezes, um momento aí de dificuldades da vida, você é chamado a lembrar desse seu amigo, né? Então, que a gente possa estar bem atento às reais necessidades da alma, do espírito, para que a gente atenda essas necessidades, principalmente na realização do bem. Então, que todos nós tenhamos um bom dia, possamos ter um bom fim de semana e até o próximo programa, se Deus permitir.